Deus deixou um paraíso de paz no mundo que só é acessível aos humildes de coração. Vocês, meus irmãos queridos, minhas irmãs, vejam como ficamos perturbados e atônitos quando as coisas escapam do nosso controle. Quando vamos nos dando conta de que não temos nem a força, nem a esperteza necessárias para lidar com situações que nos sobrepujam. Aí ficamos tristes. Cansamos, queremos desistir. Imaginávamos que poderíamos e não pudemos. Queríamos dar conta e não fomos capazes de dar. Convencidos estávamos de que éramos sim grandes, experimentados, fortes. E depois a realidade e os fatos desmentiram esta ilusão. A esse respeito de Jesus, numa célebre passagem do Evangelho, convidando os homens a recorrerem a Ele, quando disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. E vocês sabem que a nota característica do homem humilde e da mulher humilde é essa daqui, humilde. Ele está contente que Deus seja tudo e que Deus tenha tudo. Ele não quer ter nada e não precisa ser nada. Para o humilde basta que Deus seja Deus. Já não é assim para os homens dos nossos tempos, caçadores de likes na internet, que precisam avidamente, doentiamente, que alguém reconheça o seu suposto valor, a sua alegada beleza e capacidade. Humilde não. O humilde está contente que Deus tenha tudo e que Ele seja tudo. O humilde não quer ter nada e não precisa ser nada. Está muito feliz assim. Muito feliz assim. Basta que Deus seja Deus. Basta que Ele tenha tudo e seja tudo. E, às vezes, para aprender esta lição, a humildade é uma virtude operativa. Normalmente ela é adquirida não apenas por oração, mas pelo difícil treino da vida, pelo difícil exercício da vida. Então, hoje, 2 homens recorrem a Nosso Senhor. O primeiro tinha lepra. A lepra impunha uma situação limite, porque não havia cura possível. No tempo de Jesus, o leproso não tinha outra alternativa a não ser isolar-se em colônias de leprosos e ali esperar o desfecho final, esperar a morte. Ou seja, ele não tinha nenhum recurso, não havia nada que pudesse ser feito no seu caso, não havia esquema mental ou recurso material que pudesse reverter o quadro do leproso. Mas vejam, ele procura Jesus e diz: se queres,
podes limpar-me. Eu não sou nada, eu não tenho nada, mas Jesus, sois tudo e tendes tudo. Se queres, podes limpar-me. E assim se fez. Apesar do seu corpo enfermiço, o nosso amigo leproso aqui guarda uma paz inamovível na alma, porque ele sabe quem é Jesus Cristo. Ele sabe o que tem Jesus Cristo. Está contente com isso. Não se desespera, não perde a cabeça, não se revolta contra Deus nem contra os homens por causa de sua triste e miserável sorte. Diferentemente de nós, que basta uma alternância de 5 graus na temperatura do dia para mais ou para menos, para que o nosso estado de humor já se afete para o resto do dia. Já não somos mais os mesmos, estamos mais mal, ficamos mal-humorados, nos considerando a nós mesmos as pessoas mais infelizes da face da terra. Porque não temos o controle do tempo, porque as coisas não são como achamos que elas devem ser. Estamos infelizes com o nosso nada. Uma infelicidade sutil e diabólica que foi a mãe de Satanás. Um dia também o demônio ficou muito infeliz por se ver devedor e não proprietário e autor de todos aqueles talentos e dons que possuía. Ah, que infelicidade! De não ser a causa e a origem de toda aquela beleza e de todo aquele bem que estava nele. O resto da história, vocês sabem. Vocês sabem. E partilhamos desta peçonha diabólica, deste veneno tóxico, todas as vezes que nos vemos infelizes, humilhados, por saber porque os fatos não deixam a menor dúvida de que não somos aquela beleza e aquela potência toda que imaginávamos ser. Depois aparece um centurião, um militar romano graduado, um oficial romano, que vem pedir pelo seu filho, pelo seu servo, e tinha paralisia e sofria muito. E suplicando a Jesus, comoveu Jesus, de modo que Jesus, se dispôs, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião disse, não é preciso. Não é preciso que o senhor se mova. Eu sei quem o senhor é, eu sei o que o senhor tem. Diga, mestre, uma palavra, aqui mesmo, uma só. E meu servo ficará curado. Porque eu sei o que é ter poder. Eu tenho soldados sob meu comando. Digo a um vai, ele vai. Eu digo ao outro vem, ele vem. E digo ao terceiro faz isto, e ele o faz. Sois o Filho de Deus, podeis todas as coisas. E Jesus se admirou, dizendo, olha, eu não encontrei uma fé assim, nem entre os homens de Israel. Fui encontrá-la num pagão.
os limites que a sucessão dos fatos nos impõe, há muito tempo deveriam servir para nós de escola. A escola daquelas 3 coisas mais importantes na vida cristã, segundo a opinião de Santo Agostinho. Os fatos que vão nos limitando o passo, mudando o curso da nossa vida, quiçá colocando nossa vida do avesso, deveriam servir de escola para nós há muito tempo. A escola daquelas 3 coisas mais importantes da vida cristã. A primeira, a humildade. A segunda, a humildade. A terceira, a humildade. E eu repito aqui, o humilde é aquele que está contente que Deus tenha tudo e que Deus seja tudo. O humilde não quer ter nada e não precisa ser nada. Ele está feliz com isso. Muito feliz. Porque sabe também pela fé que este Deus que tem tudo e é tudo, se debruça sobre ele com especial e particular cuidado e carinho, não lhe deixando faltar nada. E ele pode dizer, como disse a humilde ovelha do Salmo: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Olhemos para a Santíssima Virgem Maria e perguntemos a ela: gloriosa Mãe de Deus, onde está a fonte da tua alegria que não tem fim? Do teu contentamento, da tua felicidade? Ela vai dizer: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Minha alegria está na minha humildade, de me saber nada e sem nada, por um lado, e de saber pelo outro que Deus é tudo e tem tudo. Por isso, minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Nós precisamos redescobrir este tesouro escondido no campo, esta pérola preciosa e este tesouro escondido no campo, que são dados e outorgados aos humildes de coração. E humilde de coração não é só aquele que acha que não é nada e que não tem nada, mas que fica muito contente também quando os outros têm certeza disso. Porque muita humildade acaba neste ponto, né? Enquanto você está dizendo para si mesmo que não é nada e não tem nada, tudo bem. Mas quando os outros dizem, e às vezes dizem em coro, com muitas vozes dizendo ao mesmo tempo, aí certas humildades de papel se transformam em cinza. Mas aqui nós apelamos para a grande Santa Teresinha do Menino Jesus, a grande e pequena Santa Teresinha do Menino Jesus, com relação ao que estamos dizendo. Ela tem uma frase que é lapidar,
magistral quando recorda que a gente é o que Deus pensa. O que cada um de nós é? Certamente não aquilo que publicamos nas redes sociais. Claro que não. Claro que não. Nós somos o que Deus pensa a nosso respeito. E mais nada. E mais nada. Eu sou o que Deus pensa de mim. E mais nada. E que grande contentamento, que grande paz, que grande alegria quando se troca este foco, né? Que é o foco do orgulho, da soberba, que vive sussurrando pela boca dos homens ou do demônio. Você precisa ser mais, você precisa ter mais, você precisa estar acima dos outros, você precisa aparecer para todo mundo. Olha que estupidez. Mas que felicidade aquela alma que descobre que o único que merece ser agradado é Deus e que deixa depois os outros livres para pensarem o que quiserem, o que quiserem. Estas duas coisas, esses domingos depois da Epifania, celebram a realeza de Jesus Cristo. Hoje a realeza, o domínio dele sobre as enfermidades. E é a beleza do Evangelho de hoje é a rapidez com que nosso Senhor atende os que lhe suplicam socorro e ajuda. Por quê? Porque são humildes. Porque não tem nenhuma dificuldade de reconhecer diante de Jesus o seu nada, a sua incapacidade, o seu limite. Eu digo sempre, às vezes as pessoas vêm um tanto quanto atordoadas e desorientadas, com relação a certos fatos que não conseguem entender, que não conseguem administrar. Mas aqui está, senhores, Deus visitando a alma. Você sabe que não tem o principal diretor espiritual é o Espírito Santo. E há uma instrução que o Espírito Santo não terceiriza, que é aquela que ele vai realizando através dos fatos quando quer conduzir uma alma à perfeição da caridade divina, à perfeição do amor de Deus. São muito importantes estes acontecimentos que tiram o chão debaixo dos nossos pés. Muito importantes. Estes acontecimentos que, de certo modo, desmancham aquele ídolo feito de nossas ideias e opiniões próprias, que nos colocavam, aquelas ideias que nos colocam num nicho de perfeição e de superioridade, mas que depois a pedra dos fatos quebra. O ídolo quebrado pelo choque dos acontecimentos. Nada é por acaso, Deus é todo-poderoso. Vamos professar daqui a alguns instantes no símbolo da nossa fé, no credo. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem. Creio em Deus Pai todo-poderoso. E que, querendo nos conduzir
ao mais importante, ao mais sublime, não dispensa os fatos que envolvem nossa vida. Agora, se gostamos ou não, se estamos de acordo ou não, é outro problema. O humilde sabe que Deus, na sua qualidade de Pai, não pode querer a não ser o bem e não pode fazer a não ser o bem, ainda que este bem não seja o mais doce e palatável num primeiro momento. Levemos desta missa então, meus caros, esta atenção de fé que deve iluminar a nossa vida e nos tirar desta área de soberba e orgulho, onde tudo é insatisfação, onde tudo é reclamação, onde tudo é murmuração, porque afinal de contas o nosso valor não fica evidente, nossas ideias não se efetivam, nossos gostos não estão satisfeitos. É preciso sair desta área de sombra e migrar para aquela da luz, onde não vendo nada em nós, nada que mereça qualquer louvor, qualquer consideração por um lado, vemos tudo em Deus. Toda a beleza, toda a bondade e toda a verdade em Deus, e assim ficamos muito contentes e satisfeitos, que é o que basta para o humilde, que Deus seja tudo e que Deus tenha tudo. Ele não precisa ser nada nem ter nada. Que a Santíssima Virgem Maria, que encontrou no abismo do seu nada o segredo de sua grande alegria, como ela mesmo canta no Magnificat, Deus olhou para o meu nada, canta ela, e assim encontrou um paraíso na terra. Que a Santíssima Virgem nos ajude com sua intercessão a chegar perto, pelo menos perto desse abismo onde ela se perdeu. E se perdendo, se encontrou em Deus. E se encontrando em Deus, encontrou tudo. Não precisou de mais nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.